tudo bem? Nessa aula nós vamos ver então um pouquinho sobre elementos de transmissão, tá? Mais focado em elementos de transmissão por correia, né? Essa forma, uma das mais antigas formas de se transmitir movimento. Vamos lá? Bom, a definição então de elementos de transmissão, né? Ele pode ser definido como um conjunto mecânico, né? Montado de tal forma que possibilite, né, a transmissão do movimento de um ponto a outro, né? Esse movimento pode ser rotativo ou pode ser axial, ok? No nosso caso de elementos de transmissão por correia e polias, eu tenho dois atores nesse sistema, né? Eu tenho a polia motora e eu tenho a polia movida, né? Polia motora, ela é a polia que vai gerar o movimento, né? E a polia movida é aquela que recebe, então, o movimento da polia motora através da correia, né? Ok? Lembrando que esse conceito de polia motora não quer dizer que a polia seja a polia do motor, né? Ela é a polia motora, é a que gera movimento. Em muitos casos, né, ela vai ser uma polia que não está no motor, né? Nós vamos ver isso mais adiante nas nossas aulas, né? Muito bem, nesses conjuntos nós podemos encontrar aí dois tipos de configurações de polias, né? As polias com diâmetros iguais e as polias com diâmetros diferentes, né? Isso vai dar uma forma de funcionamento desses elementos de transmissão, né? Vamos ver polias com diâmetros iguais primeiro, né? Nesse caso, né, como nós estamos falando, as duas polias têm o mesmo diâmetro, né? Então, a função do sistema desse é apenas transmitir o movimento, né? Não irá alterar em nada a velocidade entre as polias, ou seja, a velocidade, a rotação da polia motora será igual à rotação da polia movida. Essa é uma característica dos sistemas, dos conjuntos de polias com o mesmo diâmetro, né? As polias com diâmetro diferente têm uma forma de trabalho diferente. Em função de que, né, os diâmetros sendo diferentes, eu vou ter alterações de rotação entre as duas, né? Bom, um primeiro caso que eu posso ter é a polia motora maior do que a movida, né? Nesse caso, eu tenho um conjunto que vai ampliar a rotação. O que isso quer dizer? Que a rotação da polia movida vai ser maior do que a rotação da polia motora. É um ampliador de rotação, né? Um segundo caso, eu posso ter uma polia motora menor do que a movida, né? E nesse caso é o inverso, né? Eu vou ter então um redutor de velocidade, né? Um redutor de rotação, né? Ou seja, a polia movida irá rotacionar menor do que a polia motora. Então você veja que as configurações alteram a rotação de saída do sistema, né? Isso vai depender muito da aplicação. Por exemplo, eu aplicar um motor para girar um ventilador, eu quero que amplie, eu quero que gire mais rápido lá o ventilador, né? Mas eu aplicar um motor para uma esteira, de repente eu quero que reduza, eu quero que seja um redutor. Isso é muito da aplicação no processo, né? Quando eu tenho polias com diâmetros diferentes. Então nós vimos informações importantes sobre esse tipo de sistema, né? Conhecemos o que é polia motora, o que é polia movida. Vimos que posso ter sistemas com polias de diâmetros iguais e também sistemas com polias de diâmetros diferentes, né? Vamos ver agora então um pouquinho sobre como dimensionar o tamanho da correia para esses sistemas. Bom, para mim dimensionar as correias do sistema, eu tenho que ter algumas informações importantes, né? Não são muitas, mas são importantes. Primeira, eu tenho que saber qual é o diâmetro das polias, né? Segundo, eu tenho que saber qual é a distância entre os centros dessas polias, para mim poder dimensionar o tamanho da correia, né? O dimensionamento vai ser, é claro, de uma forma diferente, se for um conjunto de polias iguais ou polias diferentes, né? Vamos ver polias iguais. Muito bem, se eu observar o sistema com polias iguais, né, eu posso ver que o percurso que está a correia, né, ele vai de centro a centro das polias
e ele vai pegar meio perímetro de cada polia, né? Portanto, se eu calcular os dois perímetros, dividir por 2 e somar com 2 vezes a distância entre os centros, eu vou ter o tamanho da correia, correto? Mas se eu quiser fazer uma expressão um pouco mais reduzida, eu posso imaginar que se a correia ocupa metade do perímetro de uma polia e metade do outro, então quer dizer que ela ocupa um perímetro inteiro de uma polia, né? E se eu fizer 2 vezes essa distância mais um perímetro, eu vou ter o tamanho da correia. Então veja só, então a distância, né, ou seja, o tamanho da correia a ser instalado num conjunto com polias iguais, será π vezes d, que é perímetro, mais 2 vezes c, que é 2 vezes a distância entre os centros, né? Então L é o tamanho da correia, d é o diâmetro das polias, que será igual, né? E c é a distância entre os centros da polias. Bem tranquilo, né? A forma de se calcular o tamanho da correia para um conjunto de polias iguais. Quando eu tenho polias diferentes, né, eu vou observar que a correia vai formar um ângulo, né? E isso vai dificultar um pouco. Então nós vamos aplicar Pitágoras, né? Olha aí, né? Na matemática, você estudou Pitágoras, ele serve para aplicar em elementos de transmissão. Veja as aplicações aí dessa regra importante da matemática, né? Muito bem. Eu tenho as duas distâncias, né? Só que as duas distâncias agora são inclinadas, os 2c. E eu tenho os dois perímetros, um perímetro maior e um menor, em função da diferença dos diâmetros das polias, né? Então eu posso, ao invés de aplicar Pitágoras em cada lado, né, para achar cada distância da correia e depois aplicar os perímetros, eu posso reduzir, né, toda essa expressão em uma única equação, que ficaria, né, o comprimento da correia seria o π vezes o raio maior mais o raio menor, né, mais 2 vezes a raiz, né, da distância ao quadrado mais raio maior menos raio menor ao quadrado, tá? Perceba que raio maior é o raio da polia maior, raio menor o raio da polia menor, e o c continua sendo a distância entre as polias, né? Importante entender, né, não ferir as regras matemáticas, né? Eu tenho que resolver seguindo as regras matemáticas para não errar o cálculo final do tamanho da correia para polias com diâmetros diferentes. Ok? Nós vamos agora ver um exemplo de aplicação dessas equações, né? Bom, nosso exemplo com polias iguais está aí, né? Eu tenho duas polias iguais instaladas num sistema e essas polias têm 10 centímetros de diâmetro, né? A distância entre os centros das polias é 20 centímetros, né? Então é só aplicar, né? O L, que é o tamanho da correia, será 3,14, que é o π, vezes 10, que é o diâmetro das polias, mais 2 vezes 20, que é a distância entre os centros. Isso é igual a 71,4 centímetros, ou seja, a correia para esse sistema tem que ter 71,4 centímetros. É claro que eu não vou encontrar no mercado uma correia exatamente com esse tamanho, então eu vou comprar a mais próxima, né? O nosso exemplo 2, com polias diferentes, então eu tenho um conjunto de polias em que o raio da polia maior é 7 centímetros, o raio da polia menor é 4 centímetros e a distância entre os centros da polia é 20 centímetros, né? Aplicando a regra, né? Lembrando, ó, eu resolvo primeiro toda aquela expressão antes da soma, depois resolvo toda a expressão depois da soma, para a última operação a ser feita é a soma, né? Você veja que aplicando toda essa regra eu vou encontrar uma correia de 154,54 centímetros. É o tamanho da correia para esse sistema, né? Lembrando, é claro, eu vou comprar a mais próxima porque não vai ter uma correia exatamente do tamanho que eu calculei. Ok? Então, aplicando essas duas regras, né, eu consigo dimensionar o tamanho da correia para um conjunto de polias, né? Percebeu que duas informações importantes, né, para se dimensionar o tamanho da correia é, primeiro, saber a distância entre os centros das polias, né, e também saber qual é o diâmetro de cada polia, né.
Mas outra informação importante num conjunto, né, de polias e correias é a relação de transmissão, que é o que nós vamos ver agora. Bom, a relação de transmissão, né, ela é um conceito para a gente entender qual é, né, a quantidade, né, de rotação que é transmitida numa unidade de tempo qualquer, né, da polia motora para a movida. Então, eu tenho uma relação, né, e essa relação vai ser em função, é claro, dos diâmetros das polias. Nós já sabemos que polias com diâmetros iguais, a relação é 1 para 1, ou seja, cada uma rotação da polia motora vai gerar uma rotação na polia movida. Mas quando eu tenho polias de diâmetros diferentes, então eu tenho que entender um pouquinho mais e aplicar o conceito de relação, né? Então a relação de transmissão, que é representada pela letra I, ela pode ser calculada de duas formas. Eu posso dividir a rotação da polia motora pela rotação da polia movida, ou posso dividir o diâmetro da polia movida pelo diâmetro da polia motora, né? Então I pode ser igual a N1 sobre N2 ou igual a D2 sobre D1. Como que eu vou aplicar isso? Vamos ver nosso exemplo 1. Então vamos considerar, né, que a rotação da polia motora é 100 RPM e a rotação da polia movida é 25 RPM. E eu quero saber qual é a relação de transmissão. Então I será igual a N1 sobre N2, ou seja, igual a rotação da polia motora pela rotação da polia movida. Então I é igual a 100 dividido por 25 é igual a 4, ou seja, eu tenho uma relação de transmissão de 4 para 1. O que isso quer dizer? Que a cada 4 giros da polia motora irá provocar um giro na polia movida, né? Temos então um redutor de rotação. Ok? Mas eu posso aplicar essa relação para encontrar outras variáveis, para encontrar diâmetro de polia, para encontrar rotação de polia, né? Eu posso usar essa expressão. Vamos ver? Nosso exemplo 2, né? De novo, vou considerar uma polia motora de 100 RPM, a rotação da movida é 25 RPM, e agora eu tenho o diâmetro da motora de 10 centímetros, e eu quero saber qual que é o diâmetro da movida, né? Então eu posso aplicar a relação N1 sobre N2 é igual a D2 sobre D1, ou seja, 100 sobre 25 é igual a D2, que eu estou procurando, sobre 10, que é o diâmetro da polia motora, né? Viu que eu apliquei uma regra de 3 simples, né? D2 é igual a 100 vezes 10, dividido por 25 é igual a 40 centímetros, ou seja, o diâmetro da polia motora ele é 40 centímetros, né? Então é bem tranquilo aplicar essa expressão, eu posso aplicar ela para encontrar qualquer variável dessas, né? Ou a relação, ou rotação motora ou movida, ou diâmetro da motora ou diâmetro da movida, né? Nós vamos fazer exercícios para vocês adquirirem a habilidade de aplicar essa relação quando forem montar um conjunto de transmissão, né? Ok? Então podemos nessa aula ver um pouquinho sobre elementos de transmissão por correia e polias, né? Essa forma tão simples de se transmitir movimento, mas que é extremamente utilizado nos processos industriais para automatizar, para transmitir movimento. Ok? Até a próxima aula.